E depois da Liga dos Campeões, estamos agora à entrada da Liga Europa, onde o Futebol Clube do Porto vai receber no Estádio do Dragão, na próxima quinta-feira, os dinamarqueses do Midtjylland. Vamos olhar para as duas equipas, tentar perceber que plantel o Midtjylland apresenta e ver também um pouco a forma de como esta equipa dinamarquesa joga e cruzar com aquilo que são as mais-valias deste Futebol Clube do Porto. Vamos também tentar colocar os melhores 11 das duas equipas e também dar a nossa predict desportiva. Antes de avançarmos para o site da Academia das Apostas, não se esqueçam de subscrever o canal, que é muito importante, dar aquele likezinho para o engajamento e também comentar sobre este jogo. As redes sociais estão em baixo aí na descrição. Vamos então avançar para o site academiadasapostas.com. Estamos já aqui na secção da Liga Europa com os jogos a serem realizados na próxima quinta-feira. Dentro do site da Academia é muito importante vocês olharem para o menu horizontal e aqui no separador tem as melhores casas de apostas em Portugal, todas elas casas licenciadas aqui no nosso país. Cada casa tem direito a uma secção, podem carregar numa das casas para tentar obter informação sobre a própria casa e também vocês podem ter acesso ao bónus inicial quando vocês se registam numa destas casas de apostas. Já sabem, o link da Academia está lá em baixo, em cada secção. Basta vocês se registarem através do link da Academia para ir buscar o bónus e estão claramente a ajudar a este projeto. Em relação à Liga Europa, temos aqui um Futebol Clube do Porto que não está naquela fase em que a maior parte dos portistas gostariam de ver a equipa. Muitas críticas também a Vítor Bruno e creio que está dado o mote para na próxima quinta-feira Vítor Bruno trazer então uma boa vitória para a equipa do Futebol Clube do Porto. Isto porque Porto primeiro joga em casa, portanto o fator é importante e aumenta essa probabilidade de ganhar, e depois o contexto é o Midtjylland. Olhando para o contexto Midtjylland, eu já vou tentar explicar esta equipa dinamarquesa e a forma de como joga. Na tabela classificativa, isto aqui é realmente importante. Vamos avançar para a 6ª jornada da Liga Europa. Se olharmos para a tabela, nós vemos aqui o Futebol Clube do Porto na 23ª posição. Futebol Clube do Porto que conta apenas com 5 pontos em 5 jogos e é um Futebol Clube do Porto que tem 10 golos sofridos em 5 jogos. É realmente muito golo sofrido. Futebol Clube do Porto que tem também 10 golos marcados e vamos já olhar para esta série de jogos da equipa de Vítor Bruno. Em relação ao Midtjylland, a equipa dinamarquesa está na posição 20ª, portanto está separado por apenas 2 pontos a equipa de Vítor Bruno. E em casa está dado aqui o mote para que o Futebol Clube do Porto possa conquistar 3 pontos e passar esta equipa dinamarquesa, até porque é importante somar pontos, porque há uma média de pontos e entre os lugares de play-off a rondar os 9 pontos, portanto é bom que o Futebol Clube do Porto conquiste rapidamente os 3 pontos, até porque joga no Estádio do Dragão. A equipa do Midtjylland é metade daquilo que são os registros do Porto, 5 golos marcados e 5 golos sofridos. Portanto, olhando para a tabela, a importância do jogo é muito importante para a equipa de Vítor Bruno. Em relação à Liga Portuguesa, que eu costumo sempre mostrar um pouco aquilo, como é que anda o Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto está na 3ª posição com 31 pontos e tem os 13 jogos efetuados. Ali o Benfica tem menos um jogo, que já expliquei a situação do Nacional da Madeira. Futebol Clube do Porto com 31 pontos, 10 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 31 golos marcados e 9 golos sofridos. E aqui aparece também o registro do Futebol Clube do Porto naquilo que foram os últimos jogos. Naquilo que é o campeonato da Dinamarca, o Midtjylland está na 2ª posição, atrás do Copenhaga, 33 pontos, 2ª posição, mas com os mesmos números de pontos do Copenhaga. Vem o Randers na 3ª posição com 30 pontos. O Midtjylland tem 17 jogos efetuados, 10 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. É uma equipa que sofre golos, tem 22 golos sofridos. Olhando aqui para um top 6 na Dinamarca, o Midtjylland é igualmente que o Brøndby
a segunda pior equipa em termos de sofrer golos. Melhores tens aqui o AGF, o Randers e também o Copenhaga. Portanto, é uma equipa que sofre golos e é uma equipa que tem aqui 31 golos, um registro neste top 6 também comparado com as outras equipas equilibrado naquilo que é o número de golos. Portanto, é uma equipa que sofre golos no campeonato interno e é uma equipa que na Liga Europa está também com algumas dificuldades. 7 pontos, pior está o Porto, porque o Porto precisa mesmo de vencer. Olhando para este plantel do Midtjylland na Dinamarca, e eu gosto sempre de referenciar alguns jogadores, o técnico dinamarquês de 50 anos, Thomas Berg, vai estar então a comandar esta equipa no Estádio do Dragão. Olhando aqui para o plantel, Buxa é já um ponta de lança reconhecido, com alguma qualidade dentro daquilo que é a área, o ponta de lança polaco com 28 anos. Olhando também aqui para um jogador que me parece interessante, é o Sorensen, parece-me que é um jogador que atua mais no corredor central e parece-me que tem uma técnica individual acima da média. Tem também os extremos, neste caso Biskov, que está em dúvida para este jogo, mas creio que Gogorza vai jogar. Gogorza joga mais à esquerda, é um jogador que me parece minimamente interessante naquilo que foram os jogos que eu vi. Os médios, podemos aqui, médios centrais, o uruguaio e italiano tem dupla nacionalidade. Emiliano Martínez é o médio mais posicional, mais defensivo. Mebabo, o lateral direito da Dinamarca, da seleção também, que já representou a seleção em várias provas oficiais, vem do Fulham também para esta equipa. Talvez Mebabo seja um jogador que é conhecido pela maior parte das pessoas que conhecem ou vão conhecendo aquilo que são os jogadores da Dinamarca, mas vou-vos ser sinceros, mesmo em termos defensivos, o próprio guarda-redes Olafsson também poderá ser uma figura desta equipa, mas aquilo que me pareceu é que é uma equipa, e comparado com o Futebol Clube do Porto, bem abaixo daquilo que são as suas capacidades, e mesmo no Estádio do Dragão, eu acho que esta equipa vai ter dificuldades se um Porto normal conseguir impor o seu jogo. O mercado teve aqui um déficit de 8 milhões, ou seja, houve aqui algum investimento para esta temporada, mas não creio que, na minha ótica, dar algum destaque a mais para este plantel do Midtjylland. Vamos então cruzar os resultados naquilo que é o momento do Futebol Clube do Porto e o momento do Midtjylland. Futebol Clube do Porto que teve aqui uma série bem negra, que foi a derrota com o Lazio, a derrota com o Benfica e a derrota em Moreira de Cónegos para a Taça. Depois acrescentou aqui um jogo em que o Porto acabou por empatar na Bélgica frente ao Anderlecht. Futebol Clube do Porto que volta a vencer por 2-0 frente ao Casa Pia, mas em Famalicão, aquele jogo em que vocês a maior parte viram, o Futebol Clube do Porto não consegue trazer os 3 pontos e empata com o Famalicão. E lá está, a crítica continua para Vítor Bruno, até porque o momento do Futebol Clube do Porto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, em 6 jogos, o Futebol Clube do Porto, nos últimos 6, o Futebol Clube do Porto apenas venceu um jogo frente ao Casa Pia. O Midtjylland também não está muito bem. Nos últimos 10 jogos, reparem que tem 4 vitórias e conta aqui com 6 derrotas. Para a Liga Europa, perde em casa com o Frankfurt, perde com o FCSB também para a Liga Europa fora, e aqui estamos aqui a contar a 24 de outubro, tem uma vitória com o Saint-Gilloise, mas numa fase não positiva para esta equipa, mesmo contra o Brøndby, o Midtjylland perde por 5-1, continua com derrotas, mesmo com o Viborg perde por 1-0, e depois aqui em casa vence pela margem mínima, mas depois volta a perder com o Frankfurt, vence o Vejle fora, e agora tem no Estádio do Dragão a oportunidade de continuar a ganhar ou não. Eu creio que daquilo que é o percurso do Midtjylland, numa equipa, sinceramente, eu estive a ver jogos e com alguma dificuldade a tentar perceber como é que esta equipa joga, e creio que o Futebol Clube do Porto terá todas as condições para vencer a partida. Notícias por parte do Futebol Clube do Porto, naquilo que eu tive acesso: João Mário está de fora, Gruitch também estará de fora, voltou a sentir uma dor, e aqui a dúvida
que o Futebol Clube do Porto poderia jogar com meio campo a 3 ou 2 médios e à frente um jogador com características mais ofensivas. Portanto, o Gruitch, da informação que eu tenho, estará fora. Portanto, temos mais outra dúvida. Em princípio, Marco Gruitch também estará fora. Em princípio, por isso não é factual que vai estar mesmo fora. Há dúvidas sobre o Gruitch. E depois há aqui outra dúvida que é, jogadores em dúvida, um deles é Fábio Vieira. É o Fábio, sim, está em dúvida para amanhã. Olhando para as notícias do Futebol Clube do Porto, atenção que Nico Gonzalez está suspenso por causa dos cartões amarelos. Olhando para o plano do jogo, e mais uma vez sublinho, o meu grande objetivo nestes vídeos não é adivinhar o 11, tá? Não é o meu objetivo, não é o meu grande objetivo, é tentar perceber que, independentemente se joga o A ou se joga o B, é trazer-vos a forma de como a equipa joga, principalmente o adversário, cruzar a forma de jogar das duas equipas para que vocês tenham um melhor entendimento, para que vocês possam apostar neste jogo. Portanto, não é claramente adivinhar o 11. Em relação à equipa do Futebol Clube do Porto, lá está Fábio Vieira aqui com grandes dúvidas. Quando o Vítor Bruno falou no meio campo a 2 ou a 3, até poderá jogar aqui Dani Loader, o Namazo, atrás do Samu e praticamente num 4-4-2 a depender da dinâmica, ou então mesmo a dúvida em Gruitch. Gruitch também pode saltar para o 11, para o lugar do Fábio, e então fica aqui o meio campo a 3. Creio que o Futebol Clube do Porto em casa, na minha opinião, não deveria utilizar o Gruitch, porque queremos um Porto atacante e um Porto que consiga ganhar os jogos. Na dúvida entre os dois, na minha ótica, e eu preferia colocar o Dani Loader em detrimento de qualquer médio, mesmo que seja o Vasco Sousa. Portanto, eu acho que esta equipa do Midland é uma equipa fraquinha, naquilo que eu consegui observar nos jogos que assisti. Em relação ao Alan Varela, parece que está de regresso ao 11. Diogo Costa, Moura, Otávio, Neuan Pérez, Martinho, Varela, Eustáquio, Fábio Vieira, PP, Galeno e Samu. Portanto, há algumas dúvidas neste meio campo, mas vamos assumir que Fábio Vieira poderá jogar. Em relação ao Midland, Olafsson na baliza, 4 defesas, Janssen, Sorensen, Diao e Mebabo. Meio campo a 2, bastante posicional com Martínez e Anderson. À frente o tal Sorensen, que eu coloquei aqui um apontamento em termos individuais. Biskov está em dúvida, mas parece-me que poderá saltar para o 11. Buksa, o ponta de lança polaco, e Gogorza, que eu também falei sobre o extremo. Aquilo que o Midland faz em termos defensivos é uma equipa totalmente desorganizada. É uma equipa que sofre na transição e é uma equipa que, em termos de organização, perde muito o posicionamento. Os centrais não são jogadores que me deem uma grande confiança. O capitão Sorensen parece o mais experiente, mas muitas vezes perde o posicionamento. Tanto o Janssen como o Mebabo, principalmente o Mebabo, que é um lateral muito ofensivo, vai deixar as costas para uma zona entre o central e o lateral deste lado exatamente igual. Muitas vezes um dos médios defensivos acaba por se juntar e entre os centrais e dentro da área até conseguem fazer uma linha de 5, e claramente que os extremos Gogorza e Biskov têm uma tendência de ajudar os corredores laterais, mas muito lentos no seu processo. Esta equipa com bola é uma equipa totalmente identificada e eu creio que a equipa de Vítor Bruno, olhando para este Midland, não há uma dinâmica muito bem trabalhada. Gogorza é um jogador que tanto recebe fora como o Biskov e faz o acompanhamento de Janssen e de Mebabo, nada de outro mundo. Sorensen é o vagabundo, mas muitas vezes mais estático do que propriamente a pisar terrenos que devia procurar a tal fragilidade do Futebol Clube do Porto. Ficam com 2 médios, Martínez e Anderson. A dinâmica não é por aí além. Muitas vezes o Midland sai em transição e assume qualquer despesa com o trio mais ofensivo, com Gogorza, com Buksa e com Biskov. Algumas vezes, mais no lado direito, pareceu-me que Mebabo é o lateral mais ofensivo, em que depois coloca o extremo mais dentro. Há uma aproximação de Anderson, porque a equipa bascula para o lado da bola, e praticamente este é o desenho tático, ou seja, não é uma equipa que vá criar grandes dificuldades ao Futebol Clube do Porto com dinâmicas elaboradas, mas muito pior do que isso é
se não tens uma dinâmica hum, muito, muito bem trabalhada e com várias soluções, aquilo que é a componente individual, aquilo que é a qualidade individual dos jogadores do Midland, também não vai oferecer grandes dificuldades à equipa do Futebol Clube do Porto. E eu creio que um pior Porto, um Futebol Clube do Porto a jogar muito mal, mesmo assim eu não consigo olhar para o Midland a vencer o jogo no Estádio do Dragão. A ter uma especial atenção a Buxa, o polaco dentro da área, é um jogador atrevido, é um jogador assertivo, é um jogador que está sempre à procura do golo, e depois tentar perceber que caminhos irá pisar o Sorensen para que o Midland não tenha grande chegada à área, porque mesmo Gogorza e Biscoff, se jogarem, mesmo numa situação de 1 para 1, eu creio que tanto o Martim como o Francisco Moura poderão estar numa luta em que podem sair vencedores. Não é nada de especial esta equipa do Midland, aquilo que eu estive a observar não me cresceu água na boca para tentar ver um embate entre o Futebol Clube do Porto e o Midland naquilo que seria criar a dúvida, mas creio que o Futebol Clube do Porto vai ganhar o jogo. A minha prédica desportiva primeiro vai para a vitória do Porto com alguma confiança, mas meus amigos, o futebol é imprevisível e eu também posso estar errado, mas aquilo que foi o meu estudo, eu colocava uma aposta na vitória do Futebol Clube do Porto e creio que com alguma facilidade, poderemos estar aqui no mais 2.5 e havendo uma possibilidade do Midland marcar um golo, eu creio que o 2.5 irá bater muito facilmente, mas Futebol Clube do Porto, um 2.5, até o Futebol Clube do Porto poderá marcar mais do que 2 golos, naquilo que eu acredito. E estamos aí. Esta semana ainda vamos ter mais um vídeo relacionado com o desporto e o futebol em toda a Europa. Vamos ter aqui previsões sobre a Liga Portuguesa, Liga Espanhola e a Liga Inglesa. Já sabem, subscrevam o canal, deem aquele likezinho, podem escrever na caixa de comentários o que é que vocês acham deste jogo. As redes sociais estão todas aí em baixo na descrição e vemo-nos por aí.